Chá com o varão. Você está em casa. Você pode aplaudir mais uma vez o nome do Senhor? Alô, acho que agora foi. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Marchar com o varão. Pastor, só tem que aprender a coreografia. Irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui hoje com vocês. Não conhecia a Casa Nova, só me lembro lá do templo antigo. Muito obrigada pelo convite, pastor Léo, pastor Anderson, nosso amigo, pastor Tuninho. Muito obrigada pela acolhida. Muito feliz de estar aqui com os irmãos essa noite, para falarmos desse tema tão rico, tão importante, que é a tipologia bíblica. Que bom que isso voltou à tona, né? Quanto tempo que a gente não fala disso? Vem aqui o meu primo, também aqui, pastor, tem um primo meu perdido aqui. Samuel, sobrinho da minha avó. A mãe dele, a irmã da minha avó. Muitos anos que eu não vi o Samuel pessoalmente, alegria de te ver aqui. Então, vamos lá, gente. Abre essa lição, na sua revista, na lição de número 12. Hoje a gente vai falar dos tipos bíblicos que prefiguram o Espírito Santo. Se você não tem a sua revista, te recomendo comprar, porque isso daqui é um seminário que você tem na sua casa, um mini seminário. É uma fonte de consulta muito rica. Mas se você ainda não tem, abra sua Bíblia em João capítulo 14, depois no capítulo 16. João 14, versículo 16 ao 18, depois o 26. Vamos lá. Diz assim, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora o versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Continuando agora a leitura, só que em João capítulo 16, do versículo 13 ao 15, que diz assim: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. O texto áureo está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Do jeito que a gente está mesmo, vamos só curvar a cabeça, fazer uma oração. Pai, obrigada porque chegamos até aqui, obrigada porque a tua boa mão nos trouxe, obrigada, Senhor, porque podemos aqui desfrutar da boa parte. Deus, estamos aqui, Senhor, aos teus pés, estamos aqui sedentos de ti, querendo ouvir a tua palavra. Fala conosco, que possamos aprender mais de ti nessa noite. Abra nossa mente, nosso entendimento, todos os teus filhos que chegaram até aqui, que eles saiam alimentados, Pai, que eles saiam nutridos pela tua palavra, que a tua palavra, Senhor, gere mudança na mente, no coração. Meu Deus, que esse fruto, que essa semente semeada hoje frutifique a 30, 60, 100 na vida de cada um, na vida da tua igreja. Nos abençoa nesse dia, nessa noite. Muito obrigada porque chegamos até aqui. Guarda a nossa vida, guarda tudo que é nosso. Ó Deus, recebe o culto que te prestamos nessa noite. Que o Senhor se agrade daquilo que te oferecemos nesse altar. Muito obrigada por tudo. Senhor, fala conosco o que nós te pedimos. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Que em tudo o teu nome seja glorificado, que em tudo o teu nome seja louvado, que nós possamos, Senhor, gerar alegria no teu coração, que a tua alma tenha prazer em nós nessa noite. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. O senhor sabe agora, pastor, quando eu vou dar aula, eu viro o negócio assim, né? Aprendi isso aqui com vocês, viro o púlpito assim, ó, já fica para cá, a gente não fica ali atrapalhando o povo de ler. Aprendi isso aqui com vocês, ótimo. Então, vamos lá. Ah, não, eu estou com isso aqui, né? Deixa eu ver. Olha. Gente, eu amei. Porque eu tenho um problema com isso daqui.
Nunca funciona na minha mão. Em nenhum lugar. Aqui foi. Gostei. Gente, vamos lá. Eu peguei esse trecho aqui da introdução, já vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu não sei se vocês têm costume de ver a bibliografia da revista, mas lá no finalzinho toda a revista nossa tem, tá? Então, tem um livrinho aqui, se eu não me engano, é o primeiro da bibliografia, chamado Manual de Tipologia Bíblica, de uma autora chamada, não vou saber falar o nome dela, Henderson, esqueci. Mas, enfim, se eu olhar aqui, eu acho. Mas esse livro dela é basicamente o livro que estrutura essa revista, tá? A revista que a gente tem, a lição que a gente está estudando, ela é baseada praticamente em todo esse livro. Então, eu tirei um trechinho do livro dela, me perdoem que eu esqueci de colocar a referência aqui embaixo, mas é desse livro aqui da bibliografia da revista, e ela diz o seguinte: bem na primeira página da Bíblia, nós temos a menção do Espírito. Onde em Gênesis 1 diz que o Espírito se movia sobre a face das águas, o verbo, segundo se informa, é o mesmo que se aplica a uma ave chocando ovos. Os evangelhos nos contam que o Senhor, na ocasião do seu batismo, viu o Espírito de Deus descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Lá em João 1,32. O Espírito pairava como pomba sobre as trevas da terra quando Deus disse pela primeira vez, haja luz. E apareceu de novo como pomba quando Jesus, a luz do mundo, inaugurava a sua obra. Então, desde a criação, desde a abertura do texto bíblico, da revelação do texto bíblico, o Espírito já aparece lá. A gente lê em Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus se movia. Em outras versões vão dizer, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E segundo essa autora, o verbo que é usado... Gente, eu não sei nada de hebraico, tá? Eu mal sei falar uma letra do alfabeto, só sei que a primeira letra é Aleph. Não sei nada de hebraico. O grego eu brinco um pouquinho, mas hebraico eu não sei nada. Então, eu confio nas fontes. Mas, segundo essa autora, a palavra usada para esse verbo pairava ou se movia sobre a face das águas, também é usada em outro contexto. E que contexto é esse? Quando uma ave choca o seu ovo, choca o seu ninho. Então, desde os primórdios, já aparece aqui o tipo do Espírito simbolizando uma ave, associando a uma ave. Quando isso se materializa, quando isso se configura no Novo Testamento? Exatamente no novo começo, no primeiro começo, o Espírito Santo já estava aqui, pairando como uma ave sobre a face das águas. Nos novos começos, quando começa a nova aliança, a revelação do Filho, o Espírito se manifesta de novo como uma ave, só que agora de uma forma corpórea, visível. O Espírito de Deus aparece sobre o Filho na forma de uma pomba e todos veem. E isso é registrado já não como um tipo, mas como o próprio Espírito Santo. O que é o tipo, na verdade? O que a gente está estudando? É uma das matérias de teologia que mais validam o Antigo Testamento. Eu já ouvi, desde que eu ouvi isso, eu parei de ouvir debate de rádio. Porque eu ouvi uma pessoa falando que o Antigo Testamento não serve mais. O Antigo Testamento era para antigamente. O Antigo Testamento hoje não serve mais para a gente. Gente, a tipologia está aqui para provar o contrário. Eu comecei também, vou ficar devendo essa frase aqui para vocês. Mas todas as outras aulas que eu dei dessa revista, que eu amei de verdade, eu começo com uma citação de Santo Agostinho, em que ele diz que o Novo Testamento está contido no Antigo. E o Antigo se revela pelo Novo. Por que o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, da Antiga Aliança? Ele foi o primeiro a ser escrito? Não. E por que ele é o primeiro do cânon do Novo Testamento? Porque ele é o que mais faz link, mais faz recorrências ao Antigo Testamento. Em todo momento que você lê o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, que foi escrito para os judeus, ele prova para os judeus que todas as profecias se cumprem em Jesus, que Jesus era o Messias aguardado. Então, o tempo inteiro no livro de Mateus a gente vai ler, porque está escrito, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Porque assim como profetizou Jeremias, assim. Então, por que isso é tão forte que o primeiro livro da Nova Aliança é escolhido com base na relação que ele tem com o Antigo? E tem um argumento que vai para além da tipologia. O Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia, ponto. Então, eu não posso pegar a Bíblia que Jesus lia e dizer que ela não serve mais. Tá? Então, esse é um argumento furado. E a tipologia está aqui para provar isso, porque
voltando a Santo Agostinho, o Novo Testamento já estava contido lá. O que é o tipo? É uma prefiguração das coisas que haveriam de vir. Então, o Novo Testamento é o cumprimento, é a revelação, é a materialização, é quando ganha vida, ganha forma, ganha corpo, se torna visível aquilo que era só um tipo, uma predição, uma prefiguração no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, como uma pomba, como uma ave, já tá, como a pessoa da Trindade do movimento, isso já está prefigurado desde o início da criação. Tá? E aí, no primeiro começo, como eu falei aqui, essa não é nem uma expressão minha. Estou roubando essa expressão de um autor aqui que eu esqueci o nome, mas foi o mesmo autor que escreveu a Cabana, a Eva, ele usa essa expressão. Os primeiros começos lá na criação, o primeiro quadro criativo que a gente vê, o primeiro começo de tudo, na narrativa bíblica, o Espírito está lá pairando, e a gente tem a ideia de que é como uma ave. Quando Jesus vem, no momento em que Jesus inaugura o seu ministério, que ele começa o seu ministério, o Espírito Santo se manifesta justamente na forma de uma ave. Tá? Então, vamos lá. Avançando mais um pouquinho. Gente, lógico que tem outros tipos do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas para mim esse aqui é o mais claro. É o clássico. Eliezer, o servo de Abraão. Toda vez que a gente vai falar em tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento, tem que passar por Eliezer. Você pode não achar mais nenhum outro. Esse daqui a gente não tem como ignorar. Peguei aqui o trechinho que estava na própria lição, tá? Como destacado na lição 10, Isaac é um tipo de Cristo, o filho único de Abraão, que estava destinado a ser oferecido em sacrifício no Monte Moriá. Isaac passou pela morte e ressurreição simbólicas, prefigurando o sacrifício e a ressurreição do Filho unigênito de Deus no Monte do Calvário. Agora, vamos lá. Onde que entra Eliezer aqui? Na verdade, eu tenho para mim, pastor, que isso daqui foi o seguinte. A narrativa de Isaac indo a Moriá com Abraão está em Gênesis 22. Em Gênesis 23, Sara morre. Eu acho que foi ali que ela descobriu. Porque Sara não sabia que Isaac ia para o Monte Moriá. Porque se a Sara sabe, não tinha Gênesis 22 na Bíblia. Nunca que a Sara ia deixar Abraão levar Isaac para sacrificar. E aí eu tenho para mim que uns anos depois, quando chega no capítulo 23, Isaac fala para... Mãe, você não sabe o que meu pai fez comigo um dia? E aí Sara morre. Isso é brincadeira, não está na Bíblia não, tá, gente? Isso eu que estou inventando. Mas é porque em Gênesis 22 tem o sacrifício do Moriá, em Gênesis 23 vem a morte de Sara. Gênesis 24 aparece Eliezer, com mais destaque, com esse tipo do Espírito Santo de que a gente vai tratar agora. E como que isso se reforça na questão do tipo? Reforça que o Espírito Santo começa a sua obra depois da morte e ressurreição de Jesus. Assim como Eliezer também é enviado à sua missão depois de Moriá, da morte e ressurreição simbólicas de Isaac. Tá? E a crença na ressurreição aparece tão nítida aqui no Antigo Testamento, nesse episódio. Quando Abraão diz para os seus servos, a gente vai subir, eu e o menino, a gente vai subir para sacrificar, vocês fiquem aqui embaixo, porque subiremos e voltaremos. Abraão cria, de alguma forma, ele estava inteiramente disposto a sacrificar o seu filho. Dizem os hebraístas, e tem uma tela, uma pintura, se eu não me engano, de Caravaggio, que mostra essa cena, que quando o anjo fala para Abraão, Abraão, não faças tal coisa, agora eu sei que você teme a Deus, que Abraão insistiu em baixar o cutelo, que Abraão queria ir até o fim, e que o anjo segura a mão de Abraão, para que ele realmente não chegue ao fim e efetive o sacrifício de Isaac. Então, Abraão estava disposto a ir até o fim, mas de alguma maneira ele acreditava que Deus era poderoso para trazer o seu filho de volta. Porque ele fala, nós subiremos e voltaremos para vocês. Quando Isaac pergunta, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está tudo aqui, só falta o cordeiro. O que Abraão responde? Deus proverá para si um cordeiro. Então, Abraão cria, de alguma forma, na ressurreição. E isso fica implícito aqui, nessa ocasião. Tá? Então, por isso que o comentarista usou essa linguagem, prefigurando uma morte e ressurreição simbólico. Eliezer aparece com a sua missão justamente depois desse episódio. Tá? Então, eu vou convidar você para deixar a sua Bíblia aberta, aí a gente vai dar uma pincelada, em Gênesis, capítulo 24, que é quando tem aí o surgimento de Eliezer, o servo de Abraão, prefigurando, sendo um tipo da obra do Espírito Santo.
Eliezer é um tipo da... Porque a gente tem as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são um. Nunca que a gente vai conseguir explicar... O Pai do Senhor, irmã Rebeca. Nunca que a gente vai conseguir explicar a Trindade. É além do nosso alcance. A gente explica o que dá. Mas o que dá para a gente explicar e entender é que os três são um. Mas cada pessoa, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Isso é indissociável, é inseparável. Mas cada pessoa da Trindade tem a sua obra específica, tem a sua missão. E Eliezer é um tipo do Espírito Santo no que diz respeito à missão, à obra exclusiva do Espírito Santo. Qual é a obra exclusiva de Jesus? Qual foi a pessoa da Trindade que desceu, veio aqui habitar entre nós, morreu na cruz do Calvário? Foi o Pai? Não. Foi o Espírito? Não, foi o Filho. A salvação é obra exclusiva do Filho. Quando que a igreja começou? Quando Jesus estava aqui na terra? Não. Quando Jesus sobe ao céu, no dia do Pentecostes, o Espírito vem. Quando o Espírito Santo chega à terra, no dia de Pentecostes, aí começa a igreja. Então, a igreja é obra do Espírito. Isso fica nítido aqui nesse tipo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a sua missão vem depois do Moriá, como eu falei aqui. Outro tipo de Eliezer, no que diz respeito ao Espírito Santo. Ele é enviado pelo Pai. É Abraão que chama Eliezer e manda, vai lá, no meio da minha terra, lá em Padarã, na minha parentela, buscar uma noiva para o meu filho. E aí é interessante, que eu não coloquei esse tópico aqui, mas olha que interessante. Abre aí a sua Bíblia, Gênesis 24, capítulo 1, versículo 5. Olha só, Eliezer falando com Abraão. Então o servo disse, talvez a mulher não queira vir comigo para essa terra. Nesse caso, devo levar o filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu, cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. E aí, avançando mais um pouquinho, versículo 8. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Essa era a missão de Eliezer. Se ela não quiser vir, você está desobrigado do seu juramento. Olha aqui a nossa vontade, entre aspas, que Deus não obriga ninguém. Ninguém está aqui porque está obrigado. Eu estou falando isso de novo, dando essa lição, não sei porquê, mas eu estou lembrando, eu vou falar. Foi exatamente essa proposta de Satanás para Deus. Jó só te adora, por quê? Porque ele está cercado de bens. Porque você, entre aspas, o suborna. Tira tudo que ele tem para ver se ele te adora. Então, exatamente, desde sempre, essa é a proposta de Satanás. Querer provar que a humanidade só adora a Deus porque Deus a obriga, a compra, a suborna. Que o homem não é capaz de adorar a Deus porque ele quer. Independente do que Deus vai fazer por ele ou não. E Jó prova o contrário. Ainda bem. E nós estamos aqui hoje também provando o contrário. Irmão, eu lembrei disso agora. Eu vou contar de novo. Uma vez eu vi lá na igreja o irmão Delino Marçal, que ele canta, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, se fechar, ele é Deus, em qualquer circunstância. Gente, eu vi esse irmão cantando essa música com lágrima nos olhos, da lágrima escorrer, depois da mãe ter sido assassinada, depois da mãe dele ter sido morta dentro da igreja. E um homem desse se levantar, se Deus quiser, ele é Deus, se ele não quiser, ele é Deus. Naquele dia, irmão, tanto quanto no dia de Jó, o diabo foi envergonhado. O diabo foi derrotado, porque um ser humano provou que pode adorar a Deus, independente de ter cercado de bens ou não. E isso é vontade nossa. E isso fica claro aqui nesse texto. Vai lá, busca uma noiva para o meu filho. Mas e se ela não quiser? Se ela não quiser, deixa. Se ela não quiser, você está desobrigado do juramento. E era um juramento, esse juramento que Abraão obriga Eliezer a fazer, de colocar a mão por debaixo da coxa, era um juramento de vida ou morte. Era a coisa mais séria que tinha naquela época. Era um juramento de você cumprir com a sua vida. Não tinha como você fugir daquilo, era o grau mais alto de comprometimento. E aí você fala, e se ela não quiser, eu vou ter falhado na minha missão? Não, se ela não quiser, você está desobrigado do seu juramento. Isso fica tão claro ao longo do texto, é uma pena que com o tempo a gente não vai ler tudo, mas eu te desafio, te encorajo a você ler isso em casa. Por umas 3 ou 4 vezes, Rebeca é convidada a confirmar a vontade dela.
Primeiro aqui, se ela não quiser, por 2 vezes Abraão fala para Eliezer, se ela não quiser, você está desobrigado do seu juramento. Quando Eliezer chega lá na casa de Rebeca, conhece, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, chega lá na casa do irmão, da mãe, do pai, e fala assim, nossa, mas aqui, ó, aconteceu isso tudo, todos os sinais de classe, essa aqui é a esposa do filho do meu senhor. Aí então, mas se ela quiser ir, não, deixa ela ficar aqui 10 dias. Aí eles falam, não posso esperar 10 dias, eu tenho que ir agora. Vocês vão me fazer saber, ela vai ou fica? Para eu saber para onde que eu vou. Aí eles vão fazer o quê? Chamam a Rebeca. Olha, está tudo confirmado, o sinal está aqui, eu orei isso, aconteceu isso, A gente vai ler aqui daqui a pouco. O Eliezer é um tipo tão forte, tão poderoso, que o Espírito Santo é o nosso intercessor. A Bíblia diz que Eliezer, antes que ele acabe de orar, Rebeca aparece. Deus ouve a oração de Eliezer. Deus responde a oração de Eliezer. E mesmo assim, no final de tudo, quando Eliezer vai embora, fala, olha, Labão fala, deixa ela aqui 10 dias com a gente para a gente se despedir. Eliezer fala, não, tem que ir agora. Vamos ouvir a moça. Tudo confirmado. Tudo que Eliezer orou aconteceu. Todos os sinais, tintim por tintim, confirmado. Mas chega no final, só tem o casamento de Isaac com Rebeca, por quê? Vamos perguntar para a moça, você quer ir com ele? Ela fala, quero. Então está nítido aqui. Que tem o que é a vontade de Deus, tem os sinais, tem os caminhos. Está tudo nítido. Só não acontece se a gente não quiser. Se chega no final, Rebeca fala, não quero, vou ficar aqui 10 dias. Talvez não tivesse Isaac e Rebeca na Bíblia. A gente nunca vai saber, porque ela quis. Porque ela aceitou. Ela se submeteu. Rebeca é um tipo da noiva. É um tipo da igreja. A gente não vai falar da igreja agora, senão a gente deixa de falar do Espírito Santo. Mas olha outro ponto aqui, voltando agora. Para Eliezer. Ele busca a noiva para o filho. Ele a convence e a adorna. Quem é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça? A gente vai ver isso daqui a pouco, no próximo tipo. Qual é a função, qual é a obra do Espírito Santo? Eu falei que a obra do Espírito Santo é a igreja. E faz parte dessa obra do Espírito Santo preparar a noiva. Adornar a noiva. Como que o Espírito Santo adorna a noiva? Como que Eliezer adornou a Rebeca? Olha aí, versículo 22. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, versículo 15. Olha isso. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca. Gente, eu queria só um pouquinho disso. Já pensou se eu orar antes de acabar, Deus já responder? Que tem coisa que eu oro. Eu estou mais para Jeremias do que para Eliezer. Parece que isso é de bronze. Parece que a oração não vai. Parece que não chega lá. O Eliezer não, gente. Eliezer ora, não acabou nem de orar, a Rebeca, pá. Já apareceu. É um tipo do Espírito Santo, o nosso grande intercessor. É Ele quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não consegue mais orar, quem toma a oração, mesmo quando a gente consegue, quem assume, quem ora com a gente, o Espírito Santo. O poder da oração. Eliezer é um tipo do Espírito Santo nisso também. O poder da oração. A oração é poderosa, gente. E a gente tem um grande intercessor. Quando a gente ora, a gente não ora sozinho. Se a gente, quando quer orar, às vezes não consegue orar, a gente chora, não tem nem palavra para traduzir o que a gente quer dizer diante de Deus, imagina o Espírito, o próprio Deus, orando com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo nem imaginar o poder de uma oração dessa. Eu não consigo nem concretizar na minha cabeça, traduzir em palavra como que é o próprio Deus orando, porque o Espírito Santo é Deus. E olha o poder que tem essa oração. É uma oração respondida. É uma oração respondida. E aí, depois disso, ele tem a sua confirmação. Rebeca vem, cumpre todos os sinais que ele pede a Deus. Dá água para os camelos. É outro tipo da igreja. Pena que não tem tipo da igreja com a Rebeca, né? Rebeca dá água para 100 camelos. Se cada camelo bebe mesmo 100 litros de água, como dizem por aí, a bichinha sozinha, com um cântaro, tirou quantos litros de água? E deu para todo mundo, sem reclamar. Olha a igreja aí, cansada, pegando água, a palavra, com um cântaro só, mas dando água, dando palavra. Estou cansada, mas estou dando água. Estou dando palavra. Estou aqui sozinha, mas estou dando água, estou dando palavra. Estou aqui Nossa, que duro isso, que penoso. Mas eu vou até o fim. Rebeca é um tipo da igreja nisso também. Tá? Vamos lá. Versículo 22. Depois que ela faz isso tudo,
Aí Eliezer, olha lá, versículo 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem, Eliezer, pegou um pendente de ouro, pesando 6 gramas, e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. E em seguida perguntou, diga-me de quem você é filha. Será que na casa do seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? E ela disse, eu sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. Naor era o irmão de Abraão, tá? Então, quando Isaac tem a confirmação, Eliezer tem a confirmação de que aquela moça era a resposta da oração dele, quando aquilo se confirma, ele coloca um pingente, um pendente, que provavelmente era no nariz, algumas versões dizem isso, e coloca 2 pulseiras. Ele adorna Rebeca, o que também é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo adorna a noiva. Como que o Espírito Santo adorna a igreja? Com os dons espirituais. Então, isso também é obra do Espírito Santo. E Eliezer manifesta, mais uma vez, um tipo do Espírito Santo quando ele faz isso aqui. Ele conduz a noiva até o noivo no campo. E aqui a gente vai ter também o tipo do arrebatamento. É Eliezer que conduz firmemente Rebeca até o encontro de Isaac, exatamente como o Espírito Santo faz com a igreja. Ele foi lá, buscou a gente do mundo, limpou, preparou, confirmou, adornou, guia a gente no caminho até que a gente se encontre com o noivo. O encontro de Rebeca com Isaac é um tipo do arrebatamento. E nisso tudo tem a preparação de Eliezer, como também tem a preparação do Espírito Santo. Assim, a Bíblia diz que Eliezer conduz Rebeca e de longe Rebeca vê Isaac no campo. Isaac não está na casa dele. A Bíblia diz que ele vai ao campo, ele morava em Baal-Lerói, vai para o campo para orar. E nisso que ele está lá no campo orando, chega Eliezer trazendo a noiva, trazendo Rebeca. E ela fala, quem é aquele ali? Ele diz, é o meu senhor. E Rebeca se encontra com Isaac no campo. Assim como também a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares. É no meio do caminho. Assim como Isaac se locomove, sai do seu lugar para ir encontrar a noiva, Jesus também vai sair, vai encontrar com a gente aqui, nos ares. A gente não vai encontrar com Jesus lá no céu da glória. Ele vem nos buscar. E assim também o Espírito Santo que está preparando a igreja vai conduzir a noiva até o encontro dele nos ares. Assim como Eliezer conduziu Rebeca pelo caminho até encontrar Isaac no campo. Então vamos lá, passando mais um pouquinho. Resumindo aqui o que eu falei agora, né? Ele começou a sua obra depois do Calvário, assim como Eliezer desponta no cenário bíblico depois de Moriá. Ele revela o penhor da promessa divina. Na verdade, o Espírito Santo é o próprio penhor. É ele a garantia da promessa. Quando você vai lá e penhora alguma coisa, significa que aquilo ali é uma garantia de que você vai voltar para pegar aquilo ali e pagar aquela dívida. Quem é o penhor da promessa que Deus fez? É o próprio Espírito Santo. Ele é a nossa garantia de que Deus vai cumprir a sua promessa, de que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele revela as riquezas de Cristo, assim como Eliezer sai. Vocês podem ler aqui depois no versículo 10. O servo pega 10 camelos que eu falei aqui, mas ele não leva só 10 camelos por levar. Ele leva 10 camelos carregados de riquezas do seu senhor. Assim como Eliezer carrega e revela a riqueza de Abraão, o Espírito Santo também revela as riquezas de Cristo. É Ele quem dá fiel testemunho de Cristo. É Ele quem conduz firmemente na jornada da fé. Assim como Eliezer conduziu Rebeca, é o Espírito também quem conduz a noiva. E um comentário muito interessante, que está aqui na revista, mas é desse livro que eu falei para vocês. Olha isso daqui. Rebeca, ansiando saber mais sobre o seu futuro marido, pergunta ao servo, quem é aquele varão que vem pelo meio do campo ao nosso encontro? Eliezer, que não falava de si mesmo, apenas respondeu, este é o meu Senhor. Assim é o Espírito Santo. Ele não fala de si próprio, mas sempre aponta para Cristo, conduzindo-nos à sua presença com amor e fidelidade. A gente leu aqui no texto base, Jesus falando, ele quando vier falará o que é do Pai, porque não vai falar de si mesmo. O Espírito Santo, ele fala
sobre o Filho, sobre o Pai. E Jesus vai falar isso. Ele vai falar sobre o Pai por quê? Porque eu estou mandando ele, mas tudo que o Pai tem é meu. Então, se ele está falando do Pai, ele está falando de mim também. Assim como o Espírito fala do Filho, Eliezer também só falava do seu Senhor. Quando Eliezer, em nenhum momento, ele está lá só falando em nome do Filho do meu Senhor. Em nome do meu Senhor. Assim como o Espírito Santo, que fala no nome de Deus, no nome do Filho. É o Espírito Santo que nos conduz a adorar, que nos leva a adorar. Que leva a nossa consciência, a nossa mente cativa a Cristo. Isso é obra do Espírito Santo. Quando a igreja adora, quando a igreja se volta para o noivo, como o coração de Rebeca estava voltado para Isaac, quando o coração da igreja se volta para Cristo, isso é obra do Espírito Santo. Isso é insistência. Vocês veem que Eliezer espera. Eliezer senta, Eliezer janta, Eliezer espera todo mundo se acomodar, Eliezer espera chamar a menina, Eliezer ouve a conversa de Labão, Eliezer ouve Nabor, Eliezer ouve Mical, Eliezer ouve Milca, Eliezer ouve todo mundo. Ele insiste, mas a resposta final é de Rebeca. É igual ao convite da salvação. Ele insiste no convite, ele faz arder o coração. Eu acho até, ouso dizer, que ele fica na torcida. Mas a resposta final, a decisão é nossa. Porque é da nossa voluntariedade, é da nossa, entre aspas, vontade. É da nossa iniciativa. E Deus fica mesmo lá na torcida, querendo, vem, é o chamado, é o apelo. É vontade de Deus que todos os homens se salvem. A Bíblia diz isso lá em Timóteo. É desejo de Deus que todos os homens se salvem. E quem faz esse papel de convencer é o Espírito Santo, tá? Passando aí para o próximo tipo, que está aí na nossa revista, o regente, ou administrador da casa de José, como um tipo do Espírito Santo. A gente falou agora de Gênesis 24, falando de Eliezer. Agora a gente vai passar para Gênesis 43, para falar do administrador da casa de José. Gente, eu vou falar um negócio para vocês, isso aqui para mim, por muito tempo, passou batido. O administrador da casa de José. Mas olha como esse personagem, que a Bíblia não dá o nome, olha como ele também é um tipo do Espírito Santo. Capítulo 43 do Gênesis, a partir do versículo 15. Vamos lá. A cena é a seguinte, os irmãos de José têm a fome na terra, os irmãos de José vão para o Egito, compram comida, voltam, e aí quando eles voltam, tem aquela cena toda de que José manda o seu regente, seu servo, colocar o cálice lá no cesto dos irmãos dele, aquela coisa toda. Aí fica um preso lá. E aí ele fala o seguinte, agora a gente tem que voltar. Na verdade, quando José manda colocar o cálice na bolsa de Benjamim, e é tão sério isso, né, que logo na do Benjamim, José sabia o que estava fazendo. Na hora que ele coloca isso, e a gente sabe que Jacó não queria deixar Benjamim ir, e Judá se responsabiliza por ele, e consegue convencer Jacó de deixar Benjamim ir com eles. Quando Benjamim vai ser preso, descoberto, a Bíblia fala que os irmãos de José trazem à lembrança o quê? O que eles fizeram com José. Trazem à tona o que fizeram. Isso é porque a gente fez isso com José. Isso é porque a gente agiu mal com o nosso outro irmão. O que também é a obra do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que vem com aquela lanterna. Isso é errado. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus. Assim como o ato, o gesto do servo de colocar o cálice na bolsa de Benjamim trouxe à tona o pecado, a memória do pecado, do erro de que eles nunca se arrependeram, um erro do qual eles nunca tinham se consertado até então, assim também é o Espírito Santo, convencendo o homem do pecado. Quando eles voltam, então, já com Benjamim, o início desse episódio que eu estou contando agora, a Bíblia diz que eles chegam e querem falar com aquele homem. Quando eles estão lá comprando como qualquer outra pessoa, José, vendo, reconhecendo seus irmãos, manda chamar eles. Só que eles não podem se apresentar de qualquer maneira diante de José. Aí entra o administrador. A Bíblia diz que o administrador vai, acolhe os 11 irmãos de José e lava os seus pés antes que eles entrem na casa. Assim como a obra do Espírito Santo, que é lavado pela palavra e pelo Espírito. João vai dizer isso lá na sua epístola.
Nós somos lavados pela palavra e pelo Espírito. Então, para chegar à presença de Deus, a gente tem que primeiro ser lavado, ser purificado, para se encontrar com Jesus. É o Espírito Santo quem introduz os irmãos na casa de José. Assim como é o Espírito Santo que nos conduz à casa do Pai, à casa de Deus. Também ele servia como intérprete entre José e os seus irmãos. Já falei que é outro tipo do grande intercessor. O Espírito Santo também é quem intercede por nós diante de Deus. E ele testou os irmãos de José. Foi exatamente esse episódio que eu falei aqui do cálice, tá bom? Que trouxe a eles a memória do seu erro. Aqui o que eu falei. Assim como o servo de José coloca os seus irmãos para dentro da casa, é o Espírito Santo que nos conduz à casa do Pai. Um outro episódio que também faz essa ponte da tipologia desse servo, desse personagem, com o Espírito Santo. Quando os 10 irmãos, os 11 irmãos, chegam lá para se apresentar diante de José, eles chegam com medo. Eles são convidados, eles estão indo atendendo a um convite. E eles estão com medo. Nossa, que o seu Senhor vai falar severo com a gente. E aí o servo, o administrador da casa, se vira para eles e diz: podem vir, não tenham medo. E a palavra do administrador acalma o coração dos irmãos de José. Assim também é a obra do Espírito Santo. Às vezes a gente recebe o convite da graça, o convite da salvação, o convite de Deus, e às vezes a gente tem medo de avançar, de aceitar o convite que o céu está fazendo para a gente. Vem quem é que vem? O Espírito Santo e acalma, e consola. O papel do Espírito, um dos nomes do Espírito Santo é justamente esse, Consolador. Uma das palavras para se referir ao Espírito Santo no Novo Testamento é o Paracleto. O Paracleto, no exército grego, são duas palavras que tem, o para e o outro verbo, kaleo, que dá o clepto aí, que significa chamar, clamar. Então, o Paracleto é aquele que clama ao lado. O que era o Paracleto no exército? Era o cara que animava os soldados. Quando estava todo mundo cansado da guerra, já não conseguia mais empunhar a espada, já tinham sido feridos, já estava exausto da batalha, o Paracleto é aquele cara que vinha só falando: vamos embora, gente, vamos embora, não acabou não, vamos, luta. Era aquele cara isso era o Paracleto. Esse é o papel do Espírito Santo. Quando a gente já está desanimando, querendo desistir, cansado da batalha, cansado de lutar, é o Espírito Santo que vem e anima a gente. É o Espírito Santo que vem e levanta a gente. Quando a gente tem medo, é o Espírito Santo que vem com essa palavra que traz consolo. Assim como o administrador acalmou o coração dos irmãos de José, o Espírito Santo também vem e acalma o nosso coração. E produz o arrependimento que leva ao perdão. Olha isso. Quando o servo coloca lá, né, como eu falei aqui, o cálice de José na sacola de Benjamim, e os irmãos sabem que vão ter que voltar com Benjamim, e Benjamim vai ficar preso. E eles sabem que se isso acontecer, o pai morre. Que eles se comprometeram com o pai. Nesse momento de desespero, eles estão num beco sem saída, totalmente encurralados, sem solução. Vem à tona, vem à memória o que eles fizeram com o irmão, com José, sem ter noção nenhuma de que é José que está vendo aquilo tudo ali. E no que eles veem à memória, que José fala: agora sai todo mundo, quero ficar sozinho com eles. Eles fazem o quê? A partir desse gesto do administrador, eles reconhecem o seu pecado e eles confessam. No que eles confessam, eles alcançam o lugar de arrependimento. Até então, esse era um pecado não confessado. Porque para eles, esse pecado era: um animal veio e despedaçou José. Essa era a versão deles da história, que eles sustentavam até então. Mas a partir do momento que o cálice está lá, pelo gesto do administrador, vem à tona a consciência de que eles erraram. É a primeira vez que eles assumem a culpa pelo que eles fizeram. E eles assumem a culpa justamente diante de quem? De José. O pastor Silas, antigamente, hoje não cabe mais essa fala, né? Por causa do avanço da tecnologia. Mas eu me lembro da gente, criança, adolescente, o pastor Silas falando que se tivesse uma central de videotape no céu, essa era uma cena que ele queria ver. A cara dos irmãos de José, quando José fala: sou eu. Eu também queria ver. Mas eu gosto de uma frase de Filipe Yancey, que vai dizer que quando José é batizado, alcançado pela graça, quando a graça finalmente rompe sobre José e sobre seus irmãos, José não aguenta. E ele larga a alma, larga os gritos de choro. E aí os servos perguntam: mas o que aconteceu com José? Está doente? E alguém responde: não, a saúde de José vai bem. Esse é apenas o som de um homem perdoando.
E tudo começa com o gesto do administrador. Tudo começa com a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai lá, traz à nossa mente. Isso é errado, isso é pecado, se arrepende. E aquilo vai gerando aquela tristeza, porque a Bíblia diz, Paulo diz lá na sua carta aos Coríntios, que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento para salvação. Essa é uma tristeza boa. Essa tristeza levou os irmãos de José a confessarem o seu pecado e alcançarem o lugar de arrependimento e alcançaram perdão. E por causa disso foram salvos da fome. Por causa disso alcançaram a salvação para eles e para toda a sua família. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Agora, tem outros símbolos, outras manifestações que tipificam também o Espírito Santo no Antigo Testamento. Já começa aqui a revista falando do azeite, do fogo, do vento. Mas existem outros episódios, outros elementos, outros símbolos que também tipificam o Espírito Santo no Antigo Testamento. A coluna de nuvem, ela era fonte de abrigo e segurança. Ela era símbolo da presença, da proteção e da orientação divina. Ela era o símbolo da glória do Senhor. A gente sabe o que era a nuvem de fogo, né? A coluna de nuvem é a coluna de fogo. A coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite. Quando a coluna de nuvem se levantava, ela estava na frente do arraial? Não. A coluna de nuvem, ela parava no meio do arraial. Qual era a dinâmica? A coluna parava, todo mundo, opa, é aqui que a gente vai, vamos montar acampamento. O que montava primeiro? Montava o tabernáculo, embaixo da nuvem, de dentro para fora, montou o tabernáculo no meio, montava o acampamento em volta do tabernáculo. 4 lados em volta do tabernáculo, 3 tribos em cada lado aqui do quadrado em volta do tabernáculo. A nuvem levantava, desmontava o tabernáculo, as tribos se levantavam em ordem do acampamento e marchavam. Como que elas marchavam? Do jeito que elas queriam? Para onde elas queriam? Não. A nuvem se colocava na frente. Então, isso aqui é um tipo do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem conduz a igreja, do mesmo jeito que a nuvem conduzia o povo no deserto pelo caminho que eles deviam seguir. O Espírito Santo também conduz a noiva nesse mundo, que é o deserto que a gente passa, pelo caminho que a gente tem que seguir até chegar em Canaã. Quando chega em Canaã, você não tem mais nuvem. Não tem mais coluna de nuvem, coluna de fogo. Chegou em Canaã. Quando a gente chegar no céu, o Espírito Santo entregou a sua missão. Está aqui a noiva, eu trouxe até aqui. Guiei no deserto. Fui guia, me coloquei na frente. Enquanto elas estão andando, eu sou guia, estou na frente. Quando elas param, eu estou no meio. Quando a gente está aqui, igreja reunida para o culto, em volta do tabernáculo, como eles ficaram, no lugar do culto, o Espírito Santo ele não está à sua frente, ele está no meio. A presença habita no meio. É um tipo do Espírito Santo, a coluna da nuvem. Tá? Então, passando mais um pouquinho aí. E tinha a coluna que vinha sobre o lugar santo dos santos, que também é um símbolo da glória de Deus. Vamos lá. Vou passar mais um pouquinho esse daqui. Esse aqui é o infográfico da nossa revista. Não sei se vocês acompanharam isso, mas deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Toda lição nossa aqui tem esse QR Code. Nesse QR Code aqui você pode adquirir os infográficos da revista, tá? É um trabalho muito primoroso de um pastor da nossa igreja, pastor Eduardo Hoffman, que trabalha com isso. É o pastor que é o idealizador, né, da geografia da Bíblia. E ele, para todas as lições, ele preparou um infográfico. Então, um material além, para você enriquecer seus estudos aí, tá bom? Irmão, não estou ganhando nada com isso, tá? O Edu é meu amigo. E o material dele é de altíssima qualidade, vale a pena você ter, tá? Então, aqui, os típicos que prefiguram os símbolos. A coluna de fogo, a coluna de nuvem e a nuvem que vinha sobre o lugar santo dos santos. Tá bom? Isso aqui eu não vou ler de novo, porque foi o que eu acabei de falar. Agora, tem um outro tipo também, um outro símbolo no Antigo Testamento que prefigura, eu já estou caminhando para o final, tiveram aqui, que prefigura o Espírito Santo também, que é a figura do rio. O rio também é um símbolo, um tipo do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Éden a Bíblia vai dizer que tinha um rio que se dividia em 4 partes, em 4 braços, tá bom? O Tigre, o Eufrates, o Gion, o Pison.
Eram os rios que regavam, que banhavam o Éden. Do mesmo jeito que esses rios abasteciam, irrigavam, nutriam o jardim, o Espírito Santo também faz isso com a nossa vida. É Ele quem nos mantém vivos, nos mantém, entre aspas, hidratados, nos lava pela palavra. No deserto, a Bíblia diz que Moisés vai lá, fala a rocha, fere a rocha, mas que sai da rocha do lugar. Olha que interessante. A rocha é um tipo de Cristo. Cristo, quando vai para o céu, ele fala, eu vou, mas eu vou mandar outro Consolador. Esse outro Consolador, esse outro aí, a palavrinha no grego é outro da mesma natureza, é outro igual a mim. É como se fosse eu. Então, o Espírito, ele vem da parte do Filho, assim como a água sai da rocha no deserto. É um lugar inesperado, nunca mais você vai ver a água saindo da rocha que nem saiu aqui no deserto. Então, durante a nossa caminhada, a rocha que é Cristo está lá, no deserto, junto com a gente. E o Espírito que vem de Deus é simbolizado por esse rio que sai da rocha. Outro momento no templo, Ezequiel, o profeta, ele chega no templo com águas que batem pelos artelhos. E à medida que ele vai aceitando o convite do Espírito, daquele que o guia, daquele que o conduz, as águas vão aumentando de nível. Até chegar o momento em que ele não consegue mais andar. Ele é levado por aquele rio caudaloso. Ele é levado por aquele volume de água. Assim é a nossa vida também, à medida que a gente vai avançando, aceitando o convite do Espírito para ir mais a fundo, mais adentro na intimidade do Pai, para entrar mais na presença de Deus, no seu templo, para conhecer os lugares mais profundos, que tem pouco acesso, que nós somos convidados, levados. À medida que isso acontece, a presença de Deus, através do seu Espírito, vai aumentando na nossa vida, vai conduzindo a gente até o momento em que a gente é totalmente levado, em que a gente não está mais andando com a nossa perna, a gente é conduzido por Ele. E se a gente ler o finalzinho lá de Ezequiel 47, 42, se não me engano, está me fugindo da memória agora. Quando chega no final desse rio, que ele chega do outro lado do templo, esse rio se transforma e ao redor desse rio tem uma paisagem de árvores frutíferas. É um rio que dá vida, é um rio que dá fruto, é um rio produtivo exatamente como a obra do Espírito. Quem é cheio do Espírito produz o fruto do Espírito. E aqui fica um parêntese. Fruto não se dá. O Espírito adorna a igreja com os dons. O dom é o Espírito que dá. O fruto, e fica bem prefigurado aqui essa obra do Espírito Santo, quando Ezequiel ele é arrastado, entre aspas, por esse rio, ele chega do outro lado, quando ele chega no final do rio, que ele vê o que esse rio tem que fazer, ele vê frutos. O fruto é o crente que produz a partir do momento que ele é cheio do Espírito. A partir do momento que ele é carregado pelas águas do Espírito. A partir do momento que ele aceita nadar, mergulhar, ser levado por esse rio. Começa devagarzinho. Ninguém começa do dia para a noite sendo, não. Marchando com o varão do dia para a noite. Não. Você começa devagarzinho. Você ora 5 minutos. Você lê um versículo da Bíblia. Daqui a pouco você está orando 10 minutos, você está lendo um capítulo. Daqui a pouco você está vindo à igreja 1 dia, 2 dias. Daqui a pouco você está levantando de madrugada para você orar, só você e ele no silêncio do teu quarto. Daqui a pouco você está jejuando 1 dia, 2 dias. Daqui a pouco você já está nadando. Você está falando em línguas no meio da rua. Você está chorando lavando louça. Você está acordando de madrugada, você não quer mais dormir. Você está do lado dele só pela presença, você não quer pedir nada, você quer ficar ali do lado dele. E um crente desse, irmão, cheio do Espírito, é inevitável. É consequência, ele produz fruto. Então, o fruto é a gente que produz, à medida em que a gente é cheio do Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que produz fruto. Qual é o fruto? Amor, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio, fé, mansidão, paz. Isso tudo é coisa de crente. Isso o Espírito não dá. O que o Espírito dá? Vamos lá, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria, dons de curar, dons da fé, profecia, interpretação de línguas. Isso aí o Espírito dá, é dom. Agora, paz, mansidão, temperança, fé, amor, bondade, longanimidade, controle, domínio próprio. Isso aí o Espírito não dá, não. Ele te enche para você produzir. Isso é com a gente. Isso é que a gente mostra se a gente é crente de verdade. É assim que a gente mostra se a gente tem uma vida cheia do Espírito mesmo. Quando vem aquela situação do domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio, domínio próprio. Não, domínio próprio, domínio próprio.
Aí que a gente mostra se tem mesmo uma vida cheia do Espírito. Tá, vamos lá. Avançando. E o rio termina, lógico, a revelação lá do Apocalipse, um rio que corre do trono de Deus. Mais um tipo do Espírito aí, o vento. Esse eu gosto. Gente, esse eu adoro. Quando o Espírito desce lá no Pentecostes, que todo mundo tem medo de vento. Irmão, tu tá acostumada com vento, que o vento nem me assusta mais. Me irrita, de vez em quando. De vez em quando. Não vou dizer que não me assusta, não. Me assusta sim. Me assusta sim. Mas eu dificilmente agora topo com um vento que não vem de Deus. Dificilmente sopra na minha vida um vento que não vem de Deus. Qualquer vento que bater aqui, eu sei que é Ele. Não me desgasto com um vento que não vem dEle. Não me desgasto. Esse ventinho assim que o maligno quer mandar, que até a perturbação da vida de Jó, que o diabo fez, foi Deus que mandou. Eu tenho um pastor amigo meu que fala que o diabo é o servo de Deus mais obediente. Que ele faz exatamente o que Deus manda e ele pega o livro de Jó para provar isso. Vai lá, toca em tudo que é dele, mas não toca nele. O diabo vai lá, tudo de uma vez. Porque o bicho é violento. A Bíblia fala que a gente não pode ignorar os seus ardis. Tem gente que vai tá achando que o diabo é fichinha, né? Não, filho. Não é não. Tá os filhos dos sacerdotes servos que não deixam a gente mentir. Não é não. O diabo não satisfeito volta. Aí Deus fala, tá bom, você pode... Tirou tudo que ele tem e não tocou nele aqui. Agora pode tocar nele. Toca na saúde, só não mata. O que acontece? Já morre? Já fica doente do jeito que ninguém mais ficou na Bíblia, mas não morre. Por quê? Porque até quando é o diabo que provoca um infortúnio, qualquer desgraça na nossa vida, tem Deus acima dele. Então me irrita um pouco esse negócio de descrente, tudo é o diabo. É ele mesmo. A gente sabe que ele é o agente do mal, a gente sabe que ele é o nosso adversário, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso opositor, ele nos odeia a igreja, odeia o ser humano, porque Deus colocou na gente aquilo que ele queria. Você imagina o diabo lá no Éden, vendo Deus falando assim, vamos colocar o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele me expulsou lá de cima porque eu quis ser semelhante a ele. Eu fui expulso porque quis ser semelhante. Deus coloca no homem aquilo que o diabo queria. A sua semelhança. Lógico que não do jeito que ele queria. Ele queria ser maior que o Altíssimo. Ele queria colocar o seu trono acima do trono do Altíssimo. E por isso ele foi expulso de lá. Mas o diabo odeia a gente. A gente não tem que subestimar o diabo, não. Mas a gente também não tem que ficar dando crédito a ele de coisas que ele não tem. Vento na Bíblia é coisa ruim. Nem todo vento na Bíblia é ruim, não. Quando Jesus está lá no barquinho, que ele vai encontrar os discípulos, está lá dormindo, tranquilão. Eu queria ter a calma de Jesus para dormir no barco com a tempestade. Gente, ainda não cheguei nesse nível. Eu estou muito mais para os discípulos desesperados. Acorda! Não está vendo que a gente está morrendo? Adoro. Todo mundo aqui assim, não vem com essa que tu dorme no barco, não. Para. Quem dorme no barco é Jesus. A gente não chegou nesse nível, não. A gente precisa aprender. Mas aquele vento que está lá, a gente sabe que aquilo é um movimento espiritual. Por quê? Porque Jesus, quando chega na outra margem, ele dá de cara com quem? Com o gadareno. Lógico, aquilo ali é o Satanás, claro. Mas é ele que prevalece? Não, ele é vencido. E não foi Jesus, a gente tem que entender que o poder não é nosso, é dele. É dele. É Jesus que vence o vento, é Jesus que vence o mar, é Jesus quem liberta aquele homem. Vai lá e faz o que ele tem que fazer. Não tem vento, não tem mar que impeça Jesus de fazer o que ele tem que fazer. Não tem vento, não tem mar que impeça o barco em que Jesus está de chegar do outro lado. Ninguém morreu. Então tem vento que é o diabo mesmo. Mas com esse vento a gente não tem que... Desse vento, irmão, eu tenho medo às vezes. Mas eu tenho mais medo disso aqui. Você imagina isso aqui. A Bíblia diz que quando Deus fala para Moisés, toca nessas águas, pega o cajado, toca na água. Mas ele vai lá, pá. Esse negócio que era de dia, isso é coisa de Hollywood. Era de noite. Depois, sei lá, Êxodo 14, 15, por ali. A Bíblia diz que durante toda a noite veio um vento, que eu não sei falar o nome dele, Euraquilão, sei lá, o nome desse aí. Veio um vento que veio pelo sul, que veio por trás do Mar Vermelho. Então, Moisés tocou nas águas, não viu nada. Vem um vento lá por trás, sem o povo estar vendo, e vai abrindo o mar, abrindo o mar, abrindo o mar, abrindo o mar. Era um vento. Quando o Espírito Santo desce à terra, os discípulos estão reunidos e eles ouvem um barulho como de um vento.
Assim como aquele vento abriu o mar vermelho, um caminho inóspito, um caminho inesperado, um caminho inédito, um caminho que ia permitir o povo só sair do Egito, não permitia a volta. Não tinha como eles voltarem. Deus encurralou eles ali naquele lugar, para eles só terem aquele meio de passagem. Depois que o Mar Vermelho fechou, não tinha caminho de volta para o Egito. Assim também é a obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, abre o caminho para a inauguração da igreja, quem passa por esse caminho não tem mais volta. É um caminho que oferece uma possibilidade de não voltar mais. Quem passa pelo Espírito Santo não volta. Ai, desvia, não passou. Irmão, não leva a mão não, não teve encontro de verdade com Jesus não. Não passou, não ouviu o barulho do vento. Não ouviu o barulho do vento. Precisa ter esse encontro de verdade. Esse encontro que transforma e que liberta. Outro momento que veio lá o Vale de Ossos Secos. A Bíblia diz que Deus pega Ezequiel. Gente, eu gosto de Ezequiel. Gosto dele de verdade, porque Deus pega pesado com Ezequiel. Mas outro dia a gente fala dele. Mas tu não vê Deus fazendo isso com mais ninguém. Pega Ezequiel lá no exílio, Ezequiel também, ó. A Bíblia diz que fui transportado. Olha o Espírito aí. Olha a ação do Espírito. Ele é transportado e colocado no meio de um vale de ossos sequíssimos. Aí Deus fala para ele, profetiza aí. Esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel, sabiamente, tu que sabe. Senhor, tu sabe. Está perguntando isso para mim. Se eu sou eu falo a mesma coisa. Esses ossos podem voltar a viver? Eu sou que sabe. Só que está inventando isso aí. Se eu for falar, eu tenho para mim que Ezequiel é a pessoa. Não. Mas ele não é bobo de falar, né? Não, eu sou que sabe. Sabe responder, né? É alguém que sabe responder quando é perguntado. Respondeu bem. Ele fala, profetiza. Ossos secos, ouçam a voz do Senhor. Vento do Espírito. Vem dos quatro cantos. A Bíblia diz que houve um vento. E esse vento levanta os ossos. E ele começa a ouvir um ruído de osso batendo com osso e juntando com osso. Toda aquela desorganização, toda aquela sujeira que se levanta por debaixo daqueles ossos sequíssimos ali há muito tempo. Tudo aquilo, aquele cenário terrível. Eu imagino ter sido terrível. Não imagino ter sido uma cena agradável de se ver. Que Ezequiel, você lê, você vê que o cara está lá estatelado. Tudo aquilo começa com um vento. Nem todo vento é para derrubar a gente, não. Nem todo vento é para parar a gente, não. Tem vento que vem para fazer a ordem. Tem vento que vem para colocar as coisas no lugar. E barulho de osso com osso se batendo assusta. Mas é para colocar as coisas no lugar. Então a gente tem que ter medo de tudo que é vento, não. Tem vento que vem para isso daqui, ó. E é Deus que está mandando. E vento é símbolo do Espírito. Gente, vamos ter outra relação com isso. Vamos ter outra relação com isso. Vamos lá. Olha, consertaram. Não, tá, tudo bem. Não era isso que eu queria, não, mas tudo bem. Mas tudo bem, vamos lá. A tipologia do Antigo Testamento revela de maneira rica e profunda a atuação do Espírito Santo. Foi o que eu botei errado. Proporcionando uma compreensão mais completa da sua obra, que foi plenamente revelada com a vinda de Cristo. Mas o que eu queria chamar a atenção, lógico, que o Espírito Santo, eu falei aqui, Eliezer, esse tipo, é o que mais representa para mim. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, do mesmo jeito que chega em Canaã, cessa a coluna de nuvem e a coluna de fogo, quando a gente chega lá em Canaã, que é um tipo do céu, que o Espírito Santo entregar a noiva ao cordeiro, o Espírito Santo concluiu a sua obra, tá? Então, a obra do Espírito Santo, ela é revelada, completamente concluída com a vinda de Cristo. Mas eu queria chamar a sua atenção, e aqui eu termino a nossa aula, abra sua Bíblia aí comigo, em Apocalipse, capítulo 22. Obrigada aos irmãos da mídia que me ajudaram. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Lembra lá que eu falei que a narrativa bíblica, a revelação, quando se abre, o texto sagrado, quando ele é descortinado, ele começa. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Na criação de tudo, no início da Bíblia, quando começa o texto bíblico, o Espírito está lá, pairando sobre a face das águas. Agora, olha aqui, como que termina, como se encerra a revelação
do texto bíblico. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Olha o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E depois que Jesus fala, vem a voz do Espírito, mas ele está sozinho agora? Ele agora está com a sua obra do lado dele. Com a sua obra concluída. O Espírito e a noiva dizem, vem. Para quem? Para o Filho. Então o Espírito aparece lá no início, a criação de tudo. Toda criação tem ação do Espírito. Tudo que acontece, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, é obra, é ação, é movimento, é o Espírito que põe em prática. É o Espírito quem traz a existência. É o Espírito quem coloca para se movimentar, quem coloca para existir, quem coloca para funcionar. E quando chega ao final da revelação, o Espírito não está mais sozinho, pairando, ele conclui a sua obra. Ele faz o que ele tem que fazer e ele, junto com a noiva, clama ao Filho, vem. E se encerra a revelação bíblica. E se encerra o que Deus tinha para deixar para a gente como testamento. Que Deus nos ajude, nos guarde, nos abençoe. Que esse Espírito que permeia toda a palavra de Deus nos sustente todos os dias da nossa vida. Que Ele tenha liberdade para se manifestar como vento, como fogo, como nuvem, como proteção, como consolador. Que Ele esteja como nosso intercessor. O nosso Deus, o Espírito Santo é o nosso Deus, o nosso amigo. Que o Espírito Santo nos abençoe nessa noite, nos guarde, fortaleça e guarde o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.